Pronto. Cadê? A Mari entrou, né? Tá. A Mari tá quietinha hoje. Qualquer coisa, vocês abrem o microfone. Então, vamos para o segundo dia, né, gente? Eu acabei não compartilhando o primeiro dia com vocês, não foi? Porque semana passada foi meio assim, que saí viajando e tal, tá. Mas eu vou compartilhar, e quando eu compartilhar a segunda, eu compartilho a primeira também. Pra vocês poderem ter a sequência toda, tá? Então, vamos lá, gente. Ontem eu estava, né? Não sei se vocês viram, o domingo à noite fazendo, que eu falei, podia ter uma sessão pipoca, né? Para a gente ficar assistindo o treinamento dele e fazendo as anotações. Podia ter ido horas, né, a fio, é muito divertido. Então, tá. Agora a gente vai entrar. Deixa eu botar a gente para cá, para cima, assim, eu acho. Isso. Vai entrar direto já no Pipes. Deixa eu ver só o que tem no chat aqui, gente. Ah, tá, vocês estão se dando oi. Oi. Oi para todos. Certo, tá. O primeiro P, né, de preparação. O que ele fala, gente? Tem várias coisas legais, vários toques, assim. Primeira coisa é traçar o nosso objetivo, tá? Dentro da preparação, né, do Pipes, tem isso, você precisa saber o teu objetivo. E ele fala do objetivo não ser um ranking específico, mas ser a cifra aonde você quer chegar. Né? E aí tudo tem, ele citou um plano, que ele ainda não mostrou qual é o plano, mas eu acredito que já vai vir nas próximas aulas, que é um plano de você mensurar isso, tá? Então, se a gente quer ali, sei lá, 15 mil reais por mês, né? A gente chega mais ou menos no ranking do Gold. Então, o que é? Quantas pessoas a gente precisa para a gente chegar, né, nessa cifra aí ou nessa classificação? Aí a segunda ali, prepare-se, né, que tem um preço para buscar. Mas, lembrando do que a gente falou na aula passada, que ele cita para a gente que para você atingir o teu objetivo, que seja pelo menos ali um Gold, né, ou um Diamond, né, que ele cita o tempo de uma faculdade, então de 3 a 5 anos, que a gente precisa, né, lidar com as expectativas. Então, traçar esse objetivo com metas, e aqui ele fala mais o como vai ser isso, que você precisa saber aonde você quer chegar, quantas pessoas precisa ter na rede para você conseguir alcançar esse objetivo e determinar o ritmo que você precisa manter. Então, arrancar rápido e sair afrouxando, você não chega lá. Então, você tem que pensar qual é o ritmo que você quer ter para você manter e conseguir chegar, tá? Então, aqui ele citou, eu não sei se ele já sabe de cabeça ou se foi um exemplo aleatório, mas ele colocou 75 pessoas e ele falou em 15 mil reais. Então, talvez, né, mais ou menos isso, mas enfim. A conversão que ele fala que depois do curso a gente vai ter é de 1 para 3. Tá? De acordo com a profissionalização, né, do negócio como um todo, do Pipes. Então, para a gente ter 75 pessoas na nossa rede, a gente multiplica por 3. A gente precisa, então, de 225 apresentações. Tá? E, na verdade, isso que ele coloca, a gente é nós, mas é a equipe, porque essas 75 pessoas não virão só de nós, né? Virão da equipe como um todo. Tá, eu tô vendo o chat junto aqui, Mari. É 1 para 3. Pô, se fosse assim até hoje, meu Deus do céu, nossa rede estaria ligeiramente maior, né? Eu acho que isso é o que faz a diferença, a gente saber direitinho qual é o passo a passo, né, da profissionalização que ele tanto fala. E realmente, quando ele vai colocando algumas coisas, né, você vai vendo que tem todo um jeitinho malandro de quem já tem anos de experiência. E a gente vai passando. Deixa eu só ver aqui quem que não tá. Eu vou mutar vocês aqui. Vou conseguir. Gil, Dani, vocês colocam, acho que é vocês que. E eu não estou conseguindo mutar vocês. São os barulhinhos de papel e caneta. Então, mais ou menos isso, né? Então, quantas apresentações por dia você consegue fazer? Que isso eu falei, que foi dito lá na convenção, então não é uma coisa só de Eliezer, é todo mundo que já atingiu, né, essas classificações maiores mesmo, eles colocam apresentações por dia, que eu comento para vocês, que eu achava que uma apresentação por semana já estava fantástica, né? Então, não. Mas nem que seja de uma a uma pessoa, né? Então, quantas você consegue fazer? É aí que você vai estabelecer o teu ritmo para poder chegar
Se você quiser chegar mais rápido, né, em 3 anos ou em menos de 3 anos, você tem que praticar isso. Quantas apresentações? Uma, ok, para meros mortais, né? Mas quem consegue mais vai chegar mais rápido ali no objetivo. E consegue manter, lembrar disso. Não dá para fazer e depois broxar que vai desgringolar a coisa, né? E o tempo se encarrega de multiplicar o plantio que você faz no seu dia a dia. Isso a gente já viu também, bastante gente falando, né? Que a gente vai fazendo, por enquanto não está colhendo, mas daqui a pouco vem a colheita, farta e abundante. Então, como começar? É a lista de nomes que todo mundo fala, fala, fala. E, gente, fala sério, né? Quem é que eu muito tempo fiquei muito só na cabeça. Eu vou falando, lembro de uma pessoa, falo, mas ela em si propriamente dita feita, né? Eu não eu demorei um pouco para. Ai, gente, deixa eu tirar isso aqui. Demorei um pouco até, sabe? Cair disso, não sei vocês, tá? Mas olha só, não fazê-la é um erro. Então, é aquela coisa, a roda já está inventada, se a gente seguir, a gente vai ter mais sucesso de alavancar com o negócio. Então, ele coloca que numa empresa normal, a gente tem que ter um capital de giro, né, para fazer os investimentos e fazer as manutenções da tua empresa e tal, e que a lista de nomes para nós é o capital de giro, tem a mesma importância de um capital de giro do que o próprio capital de giro para uma empresa normal. Então, a gente tem que ter a lista e fazer a lista e classificar a lista. Né? Então, assim, quem colocar? Você vai botar todo mundo que se conhece desde pequeno, né? Faculdade, trabalho, aula de pilates, tanana, bota todo mundo. Aí você vai começar a pensar, esse aqui não tem perfil. Ele falou, não é a hora de colocar o nome, depois você vai classificar. Então, lembrou da pessoa, coloca ela lá. Né? Então começa com no mínimo 100, eu acho que fácil a gente até passa de 100, né, na lista, para mim realmente passou. E aí ele coloca, tem um Memory Jogger, que é um aplicativo, um negócio lá, que é para auxiliar você, mas por exemplo, assim, turma da escola, ele vai só te lembrar, galera da praia, para você conseguir ter, se você está com dificuldade de lembrar das suas pessoas. Esse Memory Jogger diz que faz um trabalho para ajudar nisso daí, na memória. E aí você vai classificar de acordo com os 7 requisitos, que são a maioria dos consultores de bem-estar da Doterra, né? Que a gente já ouviu muito falar, e que são esses, né? Então, você vai colocar um xizinho ali, um ticketzinho do lado. Então, tem lá a pessoa. Se ela é mulher, né? Tem de 35. Então, vamos pegar eu aqui, ó. Sou mulher, sou. Um pontinho. 30, 50 anos. Opa, 2 pontinhos. Tem necessidade de tempo, dinheiro, propósito? Com certeza. 3 pontinhos. Afinidade por produtos naturais? Sim, muito. Já teve negócio de venda anteriormente? Não. Socialmente influente? Não, acho que não ainda, né? E daí apoio do coach. Não, ele tá aqui do lado. Na verdade, nu e cru. Então, quantos pontinhos eu ganhei, gente? De 7? 3, né? Não, mulher, idade, cidade. Tá, 4 pontos. Olha, o socialmente influente que eles falam não é você ser tipo uma influencer no mundo digital, é você ter. Você é socialmente influente, você tem no beach tênis, você tem a escola das meninas, você é uma pessoa que, por exemplo, no beach tênis, você comentou outro dia, que você sempre leva os olhos e o pessoal usa É e acaba verdade. fazendo. Então, é quando você gera de alguma forma, credibilidade, ou você influencia a decisão das pessoas em relação a alguma coisa. Então sim, você é. Põe um pouco Pode mais aí para ser. você, vai. Tá bom. Obrigada, Mari. Isso daí eu fiquei em dúvida mesmo, o que ele significa com isso, né? Porque quando ele falou que ele super é, bom, ele super é, né? A gente sabe que sim. Mas realmente, acho que se eu pensasse Paula, como nutricionista, eu até me daria um ponto, assim, com algumas coisas que eu sei, né? Então tá bom. Então, 5 pontinhos. Mas. Opa, ficou uma letra errada ali. Mas então é isso. Então você vai classificar toda essa lista e você vai começar por aqueles que tiverem 7, 6 e 5, as maiores pontuações. Que de 100, né, gente, a gente vai começar
a classificar aqui. Deixa eu ler aqui. Acho que eles têm um jeito de ver o negócio como negócio. A nossa rede tende a focar no produto e não que numeramos de negócio normalmente não é nosso foco. Exatamente. Exatamente, ainda mais pelo que ele vai vir agora aqui. Deixa eu tirar o chat, peraí. Cadê, gente? O que eu fiz? Passei um monte? Passei tudo. Calma, cadê a lista? Meu Deus. Vocês estão enxergando a tela, gente? O que deu um tilt aqui que sumiu a tela? Estão enxergando de novo? Tá. Tá. Aqui estávamos, né? Classificação da sua lista. Então tá bom, gente. Da lista, tudo certo, né? Vocês fazem direitinho? Mais ou menos, né? Não, gente, é verdade. A gente não faz direito esse troço aí. Precisamos fazer o negócio, botar no papel, classificar as pessoas. Porque até Como aquilo está lá no nosso guia, né? No nosso guia do Tropa de Elite tem isso, a lista, e daí tem lá em cima para você ir fazendo os tracinhos até chegar lá na parte que você apresenta o negócio e tudo mais. Né? E no nosso planner aqui que a gente comprou também tem. Não, qualquer coisa da Terra tem o negócio da lista. E a gente Olha, faz super meia boca. sabe o que eu acho da lista, para mim, né? Falando de mim, assim, vai meio que no automático essa questão da classificação, né? A gente coloca o nome e daí já vai vendo, mas essa pessoa aqui acho que não vai querer. Essa pessoa aqui não vai me receber bem. Essa pessoa aqui não vai nem querer me ouvir. Mas eu já tentei e não deu certo. A gente tem essa crença, eu pelo menos, né? Eu tenho essa crença limitante que eu preciso quebrar urgentemente, que é assim, não pensar na resposta do outro, né? E às vezes Exatamente. por medo de receber esse não, ou receber de novo um não, isso é muito sério, eu acho, sabe? Porque é como você falou ali, como ele explicou, é o nosso capital de giro. Então nós temos que tocar essa empresa de acordo com o que nos vai dar essa receita. E esse é um problema que eu percebo que eu tenho e que eu preciso muito melhorar por conta dessa crença limitante que eu tenho, sabe? Eu acho que é muito, nossa, tá muito legal isso para mim. Com certeza. E vamos época, né? Vamos caprichar aí, pensando que é o capital de giro que a gente tem. E daí, quanto mais pessoas a gente começa a conhecer, ou indicações das pessoas que já estão na lista, que nem eu já ouvi a do American Idol lá, a Olivia Tai, também, um dos nossos treinamentos, ela falou, a lista só cresce, só cresce, só cresce, só cresce, né? Por causa que você vai conhecendo e as pessoas vão te indicando pessoas, e aí a lista tende a crescer. E eu já ouvi, né, de líderes minhas, não tem mais quem, acabou, já fiz todo mundo, então é isso, não dá, não tem que botar e fazer. Olha, uma coisa que a Dani comentou ali, que eu acho da lista, considerando um pouco do que eu estou estudando agora do programa de mentalidade, a gente tem, de forma geral, e eu vou dizer a gente, porque a grande maioria das pessoas que eu conheço age dessa forma. Quando você, por exemplo, né, quando você precisa criar o tal do seu cenário de vida, né, o seu mapa dos sonhos lá, o seu quadro dos sonhos, quando a gente decide, por exemplo, o que é um carro, que nem eu sei que é tosco, né? O meu sonho é ter um Land Rover igual da rainha da Inglaterra, uma hora eu vou ter, né? Mas eu botei no meu quadro lá dos sonhos um Duster, porque é um carro que eu acho super legal e que eu acho que é fácil de atingir num futuro próximo, né? E aí meu pai e meu irmão odeiam esse carro. E a gente, às vezes, acaba tomando decisões sem perceber, pensando. E quando você tem que fazer uma lista como essa da Doterra, você não tem que pensar, você tem que fazer uma lista. Bota nome. Depois a gente pensa, que é o tal da classificação, né? E eu lembro que quando eu fiz a primeira vez a minha lista, eu fiz igualzinho a Dani falou. Eu já fui classificando as pessoas na minha cabeça e eu sequer escrevi o nome delas na lista. Então, é uma coisa que eu acho que a gente podia até tentar, não sei o que vocês acham, como a gente está fazendo as aulas agora aqui as segundas, a gente podia tentar fazer um treino para a segunda que vem a gente ter a nossa lista crua, com 100 nomes.
E aí, assim, só por ter, faz uma lista, bota os nomes das pessoas, não pensa, não pensa, não pensa, não classifica, não faz nada, só faz a sua lista, até para a gente criar o hábito de treinar, fazer simplesmente uma lista. É listar o que você quer, sem pensar se você tem dinheiro ou não, sem pensar no que a pessoa vai dizer ou não, sem pensar se o outro acha que, por exemplo, é um amigo do teu marido, e o teu marido acha que o cara não vai, não, o cara acha alguma coisa, entendeu? Não, só lista o nome, porque o que eles dizem, eu lembro que a primeira reunião que eu fiz com a Suzana, quando eu comecei, depois da convenção, no outro ano, né, quando eu conheci ela foi uma das coisas que ela me falou. Ela falou, não, não pensa, lista, depois você pensa. Exatamente. Boa, porque até no curso, como em qualquer outro curso, eles falam, vai tendo as aulas e vai praticando o que está tendo na aula. Então, isso que você falou, totalmente sim, vamos fazer. Todo mundo vai fazer a lista dos 100 nomes, né? E aí fica de classificar E até a o... Pamela, Fala, gente. a Pamela falou no Tropa de Elite, acho que no passado e no retrasado, de fazer a nossa chicken list. O que é a tal da chicken list? Aquela pessoa que a gente admira, que a gente acha foda, super comunicativa, não sei o quê, e que a gente às vezes tem medo de chegar nessa pessoa para falar do negócio. As pessoas que a gente admira, que sabe que são pessoas extraordinárias e que a gente precisa fazer essa lista do chicken list. São essas pessoas que vão trazer muita prosperidade também para o negócio, quando a gente criar essa coragem de chegar lá, abordar elas também, né? Chicken list. Chicken list, até para... Não lembro explicar por que era o tal do chicken list, né? Até às vezes para falar com médicos, sabe? Com pessoas que realmente a gente fica mais assim, né? Porque vai questionar algumas coisas que daí às vezes vai cair numa bioquímica, que a gente fica com receio, né? Mas mesmo assim, né? O que tem de médico, de nutri, tudo entrando, meu Deus do céu, tem que arriscar, né? Então, tá. Vamos fazer, combinado? Todo mundo fazendo. Próxima segunda-feira, vocês vão mostrar aqui na telinha. Super combinado. Tá. Então, e daí é a questão do comece a apresentar, né? Isso tudo ainda do prepare, tá? Então, ele comenta dos materiais que a gente vai usar na apresentação, que, na verdade, ele se falar assim, é claro que você vai levar o óleo, né? Mas, numa outra apresentação que você vai se preparar um pouco mais, claro, produto, daí ele fala, não fique mesquinhando, né, gente? Você tem que ir com o coração aberto, com os vidros abertos, para fazer o pessoal experimentar mesmo, né? Não ter economia aí nos frasquinhos. O folheto que usa é o da Doterra, aquele das soluções naturais, né? Que vem no Classe na Box. Não sei se todo mundo já teve o Classe na Box. Deixa eu ver se eu estou aqui com o meu. Mas eu tô, na verdade. São esses itens, né? Ele comenta ali o do ficha de cadastro, que isso aqui também. Eu estou vendo utilidade, porque enquanto você está falando com uma outra pessoa, se tiver mais pessoas principalmente, uma delas já pode ir preenchendo os dados. Lá na feira que a gente fez, a gente usou a listinha, né? A lista de preços, e ele coloca mesmo, leve impresso, porque é bacana. A pessoa às vezes quer ficar ali olhando, né? Tem o catálogo da Doterra também impresso, né? Que fala, não substitui muito o do site, você pode até mandar para ela, mas na apresentação o impresso é interessante. E o bem que eu quero não estou achando aqui. Você sabe qual que é as soluções naturais, né, gente? Agora eu vou ter que achar aqui, porque eu tenho a classe na box. Right here. A gente ganhou no Clube Silver. Olha lá, Gil, vamos torcer para que você entre no Clube Silver. Esse aqui, né? Ó, que é o scriptzinho da aula básica, né? O que são os olhos, para que usar, formas de uso, tal, que é o que você vai falar nas suas aulas. Então, esse é o materialzinho, tá? Lista de preço, catálogo, depoimentos. Se você tiver fotos, né, de antes e depois, de pessoas com depoimentos bacanas, é bem legal, porque sempre o que vai tocar as pessoas é o que já aconteceu, né, para ver essa identificação, que às vezes a gente tem por um problema e a pessoa tem o mesmo, se identifica e vai querer, porque ela quer também melhorar o problema dela, né?
Ele falou da maquininha de cartão, né? E depois isso daí também demorou para cair a ficha da maquininha, né, gente? Meu Deus, às vezes as pessoas não querem comprar porque ela quer parcelar em mais vezes. E a Doterra parcela até 3, e se não for, né, até 300, nem 3, tem que pagar à vista, e às vezes você deixa de fazer a compra por causa disso. Então depois eu estou usando mais. Ontem mesmo vendi um MetaPower com a minha maquininha. Ela precisou parcelar e, enfim, em mais vezes. Vai que vai, né, gente? Então, Olha, falando sobre essa questão da maquininha, né? Uma das coisas que me marcou muito na live que o Eliezer falou era aquela questão de a gente tá vendendo, né? Ou quer fazer o cadastro. A pessoa vai muito no preço, o brasileiro foca bastante nessa questão do preço. Mas quanto cabe no seu bolso? Que daí ele parcelava, sei lá, em 10 vezes, 12 vezes, né? Isso é uma coisa que eu pensei bastante, sabe? E que, de repente, assim, para não perder venda, talvez fosse uma opção, né? Não sei. Só que aí, claro, né, tem o juro da maquininha, tem, enfim, a gente Ele acaba... repassa o juro para a pessoa, né? É Sim, claro que eu mandei o link. É isso que eu ia perguntar. Como é que vocês fazem? Porque eu tô com uma situação dessa agora com uma moça que veio pelo Instagram. Ela quer comprar e aí ela achou caro, disse que não é para ela agora, mas ela queria o kit Brasil, sabe? E aí falei, não, mas dá para parcelar em 3 vezes. Ela falou, mas eu não posso. E aí, como é que você faz? Você parcela, você faz o quê? Você parcela para ela, como, por exemplo, você paga a Doterra você e parcela para ela na maquininha, é isso? Isso. Como é que vocês fazem? A minha maquininha, Mari, se eu passar o cartão na maquininha, ela cai em 2, 3 dias o dinheiro já. Por mais que ela parcelou em 10. Então é ótimo. Só que se eu mandar o link, que aí é chato, porque aí demora 30 dias para eu receber. Então, depende, né, do que você tem também no teu caixa para poder bancar, e depende muito do planinho da maquininha. então, a minha maquininha é assim, se for na maquininha, eu consigo optar pelos juros para o comprador ou para o vendedor, né? Isso é Também. bacana fazer, trabalhar bastante na feira e tal, a gente joga a taxa de juros. Mas, por exemplo, se eu gero um link para mandar, o que está acontecendo bastante, inclusive, eu não consigo delimitar, por exemplo, a taxa de juros para quem que vai. E aí o cliente sempre paga mais. E eu me faço desentendida, se quer o link, beleza, vou te mandar o link, tipo, sei lá, R$ 195. Mandei o link, a pessoa vai pagar 10 a mais, 205. Claro, ela pode parcelar quantas ela quiser. E eu recebo. O meu é para 14 dias, porque a minha taxa de juros para receber imediato é mais alta do que 14 dias. Então, eu só recebo dali 14 dias. Então, assim, é uma questão assim que é difícil, né? Por exemplo, eu fiz uma venda há 2 semanas atrás, uma moça também entrou em contato comigo e queria alguns óleos. E aí eu ofereci o cadastro, lógico, né? E ela não quis o kit, ela quis aqueles óleos que ela realmente precisava. E ela precisava com muita urgência. Aí eu peguei os óleos que eu tinha aqui, eu falei: "Faz o seguinte, venha buscar os óleos, me passe os seus dados, eu vou te cadastrar, você paga para mim em até 3 vezes no meu cartão". Beleza. E passei o link para ela. E aí nessa eu perdi, porque o valor da compra foi R$ 661, eu não recebi ainda, eu vou receber R$ 634, né. Parcelei em 3 vezes, fiz o cadastro dela, mas, eu vou receber menos do que o que eu vou pagar. Cobrei a taxa de R$ 90, cobrei o frete de 32 e o valor dos óleos, o valor de membro. Só que aí a maquininha me comeu, né. Mas tudo bem, é Mas um isso, cadastro que eu tenho. aí eu penso, Dani, eu não sei, mas você fez a venda, fez o cadastro e essa cliente vai voltar a comprar. Ela está na tua Sim, rede. isso, Então, para exato. mim é válido. Eu, às vezes, quando não consigo mandar os juros para a pessoa, que eu também, quando o link, eu mandei, selecionei juros para a pessoa e voltou a menos, recebi a menos. Eu não sei se ali, na hora de pagar, eles também conseguem mexer.
Acho que eu já vou ter que fazer uma simulação, porque eu não esperava. Não sei. Mas, enfim, veio também R$ 30 de diferença. Falei, cara, É, super valeu, é o Metapower, ela vai voltar a comprar. é. Então, assim, gente, são, às vezes, por mesquinha, não mesquinharia, não é essa palavra, é que por pouca coisa, o que a gente vai estar ganhando dessa pessoa estar com a gente na nossa rede, ou mesmo fazendo a venda, e ela vai voltar a comprar com a gente, porque a gente vai entrar em contato, a gente vai dar o suporte. Os clientes da feira, para mim, são os meus melhores clientes hoje, os lá da feira que a gente participa. Porque Porque tem eu fidelização, não né? tenho eles cadastrados ainda, alguns não se cadastram, mas os bichos vêm, voltam a comprar, porque É. mantém o preço de feira. Eu não sei, eu acho válido. Fazem compras grandes, eu boto na maquininha, e é isso mesmo. E ele comenta também, aliás, fala, meu, você não vai dar como primeira opção. É, não. Você vai dizer, né? Olha, então, o cartão do Terra faz 3 vezes, beleza, daí você vai ver. Se a pessoa vai. Não, quando você vê que está perdendo a venda, aí você vem com a maquininha. Ah, então vem cá que a gente parcela em mais vezes e tal. Foi isso que ele comentou mesmo. É, e no começo, no dia que eu fiz, que eu olhei o meu aplicativo, né, que veio esse desconto, eu até fiquei um pouco triste, mas depois eu pensei: "Não, mas espera aí, ela tá na minha rede", eu tive esse raciocínio, Polly. Tanto é que eu não Uhum, consegui fazer o cadastro dela na semana, sabe. uhum, Eu só fui fazer semana passada, graças a Deus, porque aí teve um super bogo, né, e aí eu mandei uma mensagem para ela assim: "Vivi, eu tô fazendo o teu cadastro hoje, mas eu quero te oferecer, olha só, tá tendo bogo de tal, tal, tal produto, você paga tanto, ganha tais produtos, e o frete você já pagou, você não quer que eu inclua para você o bogo?" Nisso ela já quis o bogo e o melaleuca. Então assim, eu uhum, vendi mais 2 coisas no cadastro dela. Então assim, aumentou a pontuação e uhum, aí, claro, ela vai pagar para mim, né, acertei com ela o pagamento daí no Pix, não no cartão. uhum, E e assim, foi show, sabe, foi legal. E uhum, aí depois ela mandou mensagem que a mãe dela também quer que conhecer, e já falei para elas que eu vou até a casa delas pra enfim, o Viu? negócio Já virou uma vai bola de fluir de uma neve aí o forma negócio. Super valeu os 30 vai ser pila. legal. Aham. Sim, com Uhum. certeza. Vale, né, gente? Eu acho que sim. Mas é isso, mas a gente for fazer realmente dessa forma, você tem que bancar e receber depois pela tua maquininha. E cadê o que mais aqui? Ah, ele fala que ele leva um copinho descartável para ter aquela questão lá de derreter, para mostrar a potência dos olhos, né? Eu já vi uns outros copinhos, na verdade, que daí é para degustação mesmo. Ah, eu até tinha aqui, enfim, era um de papel que é É, para. eu tenho aqui, espera aí. Foi você que me deu, né, Dani? Meu Deus. Quando a gente, eu consegui em algum lugar, mas enfim, é um para a gente ter para daí fazer a água saborizada e fazer as pessoas experimentarem. É esse aí mesmo, né? Eu tenho aqui porque eu Essa experimentação do copo de plástico tem que ser um copo de plástico daquele bem comum, assim, acho que é esse daqui, ó, que tem aqui no escritório, ó. Esse que tem as É. senhorinhas aqui, porque se for um copo de plástico bom, não vai fazer aquele. Você coloca água, coloca uma gota do óleo lemon, né? E aí, depois de um tempo, você consegue tirar inteira, assim, né? Isso. é, O Uhum. plástico rompe. esse Isso, aqui é olha. o de papelzinho, ó. Esse é legal para as aguinhas saborizadas, né? Que daí não vai ter Esse o que eu uso, efeito nocivo para a gente engolir, né? O plástico. é. E ele fala que realmente é uma grande diferença o negócio de ter sempre um comes e bebes nas apresentações, né? Nem que seja uma aguinha, um chazinho, um patezinho, uma coisinha que dá sempre um tchan. E o pessoal gosta, né? Para experimentar. O que mais, então, sobre aprender a fazer apresentação básica, né? Isso é básico, né? Todo mundo precisa aprender a fazer apresentação. O que ele coloca, ó, que é a nossa credibilidade. Então, as pessoas que a gente chamou, elas querem ver a gente apresentando, né? Tudo bem que no começo aquela coisa, a gente não fez ainda, a gente fica inseguro, então acompanha, né, alguém da equipe, vai junto, faz, mas em algum momento, né, fala alguma coisinha para a pessoa que foi tua convidada ter a tua credibilidade lá para fazer a apresentação. Online também, né? É aquilo que a gente precisa fortalecer um pouquinho, ter as nossas apresentações básicas e se revisar. Só que todo mundo pode, né? Às vezes convidar as pessoas para participarem, e daí todo mundo que convidou, às vezes, faz um slide, 2 slides, enfim, suficiente, né? Mas isso a gente precisa treinar. E no 1 a 1, com certeza, mais ainda, né?
Então, a melhor apresentação sempre é a sua, para que as pessoas que você convidou. E ele compartilhou um link da aula que ele faz, e ele tá com aquela cara de antigamente, assim, engraçadíssima, que, meu Deus do céu, depois tem que... É curioso o que aconteceu com aquele cara, né? Enfim, e tem o link que eu vou passar para vocês, porque daí todo mundo pode assistir a aula que ele dá, e tem a partezinha do início com a storytelling dele, que é, ele falou, copia, só muda o teu, faz o teu storytelling, copia a apresentação e manda bala. Porque daí todo mundo se sente seguro que já foi uma pessoa que já fez direitinho o passo a passo da apresentação e tem os minutos, né? Minuto para apresentar, minuto para fazer o fechamento, tudo certinho. Então, isso, né? Aprender a falar no início já o porquê que você está ali, o que os olhos te ganharam, né? O que foi transformador na tua vida, tem que falar, que é onde a pessoa vai acreditar realmente, né? No que você não é simplesmente tá querendo vender, você está querendo, você teve uma experiência e você está querendo realmente ajudar, né? Então, acompanhar uma pessoa, né? Foi bem aquilo, a gente fez em Curitiba, né, Dani? Aquela vez lá foi bem isso, e daí realmente precisa manter uma constância. Copie e faça as alterações, e o material é os Soluções Naturais, que ele compartilhou o PDF, mas esse todos nós temos. Depois eu mando no grupo, então, o link da apresentação dele, que é no YouTube, eu acredito que todo mundo consiga ter o acesso, né? Então, agendar as primeiras apresentações e ele volta a pegar na agenda, né? Na agenda tem que ter o horário da reunião semanal com a upline, ele falando tão bonitinho, porque é realmente o que a gente faz, né? E, assim, não é toda líder que está ali fazendo a reunião semanal, tem que puxar, né? Ai, ai, ai. Eventos e aulas da sua linha ascendente, que é os nossos Tropa de Elite, são a Clube do Óleo lá, que volta e meia a equipe, né, grande que vem da Pamela tem, então isso tem que estar tudo na nossa agenda, porque a gente está se comprometendo com nós, né, com nós mesmos e o desenvolvimento. Os eventos oficiais da Doterra, né, com certeza. Então, caprichar na agenda. E agendar as primeiras apresentações. Então, colocar na sua agenda, né? Que horas que você vai entrar em contato com a galera? Tem que ter lá, né? Desse horário até tal horário eu vou começar a entrar em contato com as pessoas e planejar o dia e planejar a semana. Lá, o sucesso está agendado, adorei. As coisas que ele fala assim, eu trago aqui entre aspas, quando ele fala umas pérolas boas. Então, tem que planejar a semana, né? E aquele cálculo, né, de novo, 45 convites, 30 apresentações, 15 cadastros para 3 líderes. Então, 15 cadastros, 3 líderes, né? Se a gente pensa naquela primeira conta, que a gente precisa de 75, mais ou menos. Então, quantos a gente precisa mensurar? Quantos a gente precisa fazer? E por onde começar, né? Lista de nomes. Você será o chefe mais exigente que você já teve. Deixa eu ver aqui. Tá. Deixa eu ver qual é o nosso horário. 15 minutos. Daí o segundo PAPS, então, a gente vai entrar no ID, Invite, convidar. Aqui, então, ele coloca, né, qual é o objetivo principal de um contato. Que o contato, né, o convite, não é rápido e não vai acontecer às vezes na hora e tá. Tem toda uma história por trás, né? Que então os objetivos primeiro, gerar conexão com a pessoa, e muitas vezes a gente vai trabalhar com pessoas que faz tempo que a gente não vê, que a gente, né, nossa, são lá colegas de infância que a gente vai entrar em contato, então realmente tem que fazer uma conexão por primeiro, você não vai sair, oi, quer participar da aula? Não, tem um monte antes ainda até chegar nesse ponto, né? E o 2 é uma sondagem para identificar as demandas, os motivos, né, dos quais a pessoa aceitará ou não a sua proposta. Então, tem que ter essa sondagem, né? E aí vem o
Meninas, vocês estão aí? Sim, tô Estamos. aqui. Deus do céu. Será que Talvez é? seja Bom, melhor a tá gente gravando, tirar vai as ter aqui. imagens para rodar mais fácil, né? Tirar a nossa imagem aqui, de repente ajuda a rodar mais fácil. Mas não É. tá rodando direitinho? Não, é que travou, né? E caiu para você, de repente, seja pesado por causa dos vídeos, né? Não, mas eu acho que, bom, Vai dar certo? Tá bom. acho que sim, vamos ver. Onde é que eu estava? Tá, no passo 1, gerar a conexão. Passo 2, fazer a sondagem para identificar os motivos. No 3, somente o convite, né? E aí, provocar o encontro. Então, tudo isso não é em 5 minutos que acontece, né? Tem início, meio e fim, então não tenhamos muita pressa nesse convite. E às vezes, ó, o agendamento do encontro acontece na primeira e às vezes vai acontecer meses depois. Então é aquilo que sempre a gente precisa controlar a ansiedade, né? Não é porque você está comentando, conversando com a pessoa, não agendou agora, beleza, continua falando para um dia dar certo o encontro, né? E não precisa ter pressa, porque você não quer encher a sua agenda. O que você quer encher é a sua agenda, né, de encontros e sair a campo para fazer as apresentações. Então, esse é o objetivo. E aí, né, o que é a sondagem e a conexão? Você vai buscar pelas afinidades, né? Então, até colocou ali no elevador o que as pessoas vão comentar sobre o clima, porque está todo mundo com a mesma situação, o clima está afim para todo mundo, né? E você vai começar a coletar as histórias e provocar a conversa, né, para que a pessoa te dê informações. Então, você que vai ter que direcionar a conversa, fazendo as perguntas, e porque você tem, né, esse objetivo pela essa conversa. Então, ele comentou aí desse form, eu não tinha ouvido falar ainda, mas as sugestões por onde que a gente começa ele. Deixa eu ver, ele tá para cá. Calma aí. Já vou falar aqui do fórum. Opa, Elaine. De novo, calma. Ele volta, olha que louco. Vocês estão vendo? Então, né? Às vezes eu clico ali e ele fica maluquinho. Volta, volta. Só não está em tela cheia, mas estamos vendo. Tem que Tá. clicar e esperar, porque se você clicar mais uma vez achando que não passou, aí ele passa vários, sabe? Eu acho que acontece isso. Então tá, pode ser. Deixa eu clicar só sabiamente aqui. Tô com medo aqui da minha bateria, tá bom. Tá, então assim, esse do convite da sondagem, daí daqui a pouco eu vou falar dos tópicos, né? O que é a base que a gente não pode esquecer, né? A gente está interessado em ouvir os problemas para tentar solucionar, que é aquilo que é a parte da cultura da nossa equipe, né? A gente tem um bem maior que a gente quer. Então, a gente quer solucionar os problemas das pessoas. Então, entender as necessidades delas, né? E olha a manha, isso daqui que eu acho é uma tremenda manha de que o cara que é o macaco velho coloca de que é o pulo do gato, né? Começando a exaltar sempre as pessoas, para que a pessoa te coloque um degrau a menos. Você vai começar assim, ó. Quer ver aqui, ó, a família. Então, vai puxar o papo da família. Como vai a família? Ah, seu avô com aquela saúde de ferro, né? Tá saracoteando por todo lugar. Você, não é bem assim. Ele tá tendo uns probleminhas de saúde e tal. Né? Seu filho, nossa, aquele moleque cheio de energia, como é que tá? Andou meio doentinho. Então, isso é uma estratégia, né? De você colocar sempre, exaltar, para que a pessoa te diz que é natural do ser humano fazer isso. Eu não conhecia essa estratégia, né? Mas então o form, família, né? Primeiro, você pode começar por aí vem a ocupação, você vai perguntar como é que tá o trabalho, ó, ganhando super bem, nossa, deve ter ficado rico, né? Ai, Jesus amado. E daí vai para R de recreação,
né? Ah, tá conseguindo viajar 2, 3 vezes por ano, é quase tirando um sarrinho, mas genuinamente, né? Tá conseguindo, leva os filhos, os netos, fala assim, ah, não tô conseguindo muita coisa e tal. E aí o M é a sua mensagem, né? Sua mensagem chega no final para resolver os problemas que foram levantados. Então, essa é uma dica bem bacana. Eu queria só voltar aqui, que eu acho que eu esqueci a última frase. Ah, deixa eu ir pelas essas flechas aqui, ó. Isso, tá. Tá, que é muito importante isso, né? Que vocês já falaram, já ouviram que o fechamento começa no convite, né? Então é por causa disso. Esse convite, que é a sondagem do motivo que levou a pessoa a aceitar a proposta, é o que você vai conseguir lá no teu fechamento. Em todo passo a passo, ele vai estar falando do que você fez nesse momento aqui, que é a sondagem da pessoa, e por isso a personalização, que até no convite, né? Que agora é o que ele vai falar agora, que é o que a gente vai poder usar, ó, no convite efetivo, que sempre, né, a gente já conversou também disso, mas é personalizado. Né? Ele fala, ó, não dispara convite, né? Não existe isso, sempre personalizado. Nome da pessoa, né? E usar as demandas que você acabou de coletar no momento de conexão e sondagem. Né? Tire esse tempo para individualizar os convites. Você quer poucas pessoas com qualidade e não volume. Tem que ter entusiasmo também no convite, né? Sempre transmitir, mesmo que mensagem de texto, né? Colocar uma exclamação, um emotion ali, para poder gerar vida, né? No convite, ser realmente passar uma energia positiva. E a questão de ser limitado, não ser amplo na questão de data, né? De jeito nenhum, só, que horas que você pode? Não existe isso. Você pergunta, você pode de manhã, à tarde ou da noite? Ah, pode de manhã. Então, de manhã eu tenho nas quintas-feiras, né? De noite eu tenho tal horário. Então, você demonstra até isso, né? Da tua profissionalização, que você tem uma agenda a cumprir e que ele vai ter que se entrar ali, que esse sentimento de escassez, né, de ter o tempo ser limitado, gera mais credibilidade com as pessoas. Então, para... Cadê? Gerar... Onde é que eu parei? Tá. Não se não tem disponibilidade, obedecer a agenda. Tá. Daí, se você vê mesmo, a pessoa vai falar, eu só tenho esse momento. Aí você vai, então deixa eu ver aqui que eu vou remanejar a minha galera aqui da minha agenda para poder te atender. Ai. Então, isso. Ah, sim, isso aqui ele coloca que os convites, vocês já viram, né, quando tem até no próprio grupo nosso lá, tem o encontro sobre a saúde feminina, sobre óleos essenciais no esporte, enfim, isso ele acha fantástico, né, que é para evitar generalizar demais. Aula sobre plano de negócio, uma pessoa que você está apresentando. Uma pessoa que entrou para a DOTERRA, claro que você vai ter uma aula do plano de negócio, do Construa, né? Isso é uma coisa. Mas agora, esses convites que são para essas pessoas que vão vir, que não sabem de nada, então você procura fazer uma coisa mais interessante para que a pessoa não deixe de vir. Então, assim, ainda assim, com a informação que você soube da pessoa naquela conexão, você vai jogar. Então, se você vê que ela está realmente com os problemas dos hormônios, né? Está na menopausa. Nossa, fulana, vai ter agora uma aula sobre soluções naturais para os problemas da menopausa, né? Como tratar TPM de forma natural. Então, ele coloca essa estratégia para poder ser mais atrativo para as pessoas aceitarem participar. Né? Quando a apresentação for para uma pessoa, sim, sempre usar a informação da sondagem. Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma. Cadê? Aqui. Acho que essa foi a última. Deixa eu só interromper, porque daí depois que eu fiz a apresentação, eu até assisti mais alguma coisa. Vamos colocar isso. 5 minutos. Ele colocou alguns outros exemplos, ó, até de ideias para convidar, né? Falou, nenhum script pronto é melhor do que o personalizado, que é o que a gente fez a sondagem, né? Isso ficou bem claro, né, pessoal? Então, ó, fulano, acabei de iniciar um empreendimento e preciso da sua opinião. Isso é uma estratégia para ele sobre alguém para ouvir o negócio, uma aula do negócio.
Eu considero muito sua opinião e gostaria de que você escutasse esse novo negócio que eu vou me engajar. O que você está fazendo amanhã às 7 horas da noite? E aí a pessoa vai se sentir importante, né? Que a gente está querendo saber a opinião dela sobre o negócio e vai apresentar o negócio para a pessoa. E Ele aí, comentou também de um convite infalível. Você chegou a ver esse convite infalível? Que ele falou que tem um convite que ninguém nega. Ou ele não mostrou ele ainda? falou, ainda aqui, eu não sei nem se eu ainda não terminei, faltam acho que 2 aulinhas. Se falar, daí eu trago na próxima segunda. Porque agora ele passou um monte de exemplos, né? Aí, quer ver, teve um até que ele falou assim, ó, você liga para a pessoa de acordo com a tua afinidade, a tua, que você conhece ou não conhece a pessoa, mas esse aqui, ó, o que você está fazendo amanhã às 8 horas? Ah, nada? Então tá bom, tô indo aí. Tipo, vai, né? O que ele comentou disso? É sem dizer o motivo. Acredita, tá, isso é importante, querendo ou não, é a nossa mentalidade, né? Porque a gente sabe que o negócio é bom, que o negócio é prazeroso, né? Que é para ajudar as pessoas. Então, a gente tendo essa convicção, essa a crença mesmo, né? No que a gente faz, e a gente sabe que a pessoa está lá, né? Odiando o que faz, né, Elaine? Está lá presa no escritório, e você tem certeza que se ela vier trabalhar, né, com Doterra, ela vai, né, conseguir muito, né, liberdade financeira, tananã. Então, na verdade, isso é genuíno, a gente quer que as pessoas venham com a gente, porque é uma coisa boa demais a gente está fazendo. Então, se a gente tem essa crença dentro de nós, a gente fica mais ousado nos convites. E ele comentou mesmo que teve pessoas que foram em algumas reuniões, tipo, empurrado por alguém, ou foram meio que tipo, pá, tá bom, eu vou, e no final participaram, viraram a vida, né? Porque se sucederam super bem e agradecem ele, ajoelham para ele. Nossa, obrigada, né, porque você me apresentou a isso. Então, acho que depois é aquilo que a gente falou da aula passada de ação, crença, resultado, né? Que é aquilo ali. Então, às vezes, a gente tem que ter uma ação mais assim, ó, de realmente fazer, tomar coragem de fazer o convite, porque aí você vai ter o resultado e a gente vai ter cada vez mais crença de que aquilo é bom, que aquilo dá certo, e aí mais resultado, e mais ação e mais crença. Então, essa 3 bolinhas ficou muito na minha cabeça, né? E ele falou também da gente convidar a pessoa a falar sobre o negócio para a pessoa no que vai realmente tocar ela, no que realmente ela precisa, no que realmente, né, a escutar e para ser assertivo na hora do convite. Que ele falou que o LR lá, quando o LR foi umas 4 vezes na casa dele, quando o LR falou que ele ia ganhar 5 milhões por ano, ele resolveu fazer o convite, né? Uhum. Eu lembro também que, apesar de eu amar os olhos e ter usado já o Lemon e o Wild Orange, quando a Polly me convidou lá para ir assistir o lançamento da Doterra no Brasil, né, no comecinho lá. Eu lembro que eu só tentei com o negócio o dia que ela me mandou uma foto, a gente nem tinha esse material em PDF na internet ainda, do Construa, e eu vi a oportunidade de negócio, o que a gente podia fazer com esses olhos, de ganhar grana mesmo, sabe? De construir o próprio negócio e ter uma remuneração incrível que a gente nunca pensou em ter na vida, né? E a possibilidade de ter isso com esses olhos que são maravilhosos, que servem para várias situações, né? São super versáteis e a gente não vive mais sem, não deixa mais de usar, né? Mas eu lembro que para ele foi os 5 milhões por ano e para mim foi aquela foto que você me mandou dos rankings e o que poderia ganhar fazendo o negócio, porque até então eu estava usando o Lemon e o Wild Orange. Depois, quando eu comecei a ver tudo que envolvia, né, os óleos essenciais, esse negócio, eu falei, é isso, vamos lá, não sabia nem o que tinha que fazer, o que era para fazer, eu falei, vamos, não sei, a gente vai descobrir no caminho o que é para fazer. Não, acho que para mim foi parecido também, quando a Fran me mostrou, né, o negócio dos rankings, eu olhava e falava assim, nossa, né, tipo, isso é muito mais que eu ganho como nutricionista, aí com uma coisa tão gostosa, e realmente, olha o pulo ali para nós, né, então isso, o Construa é muito interessante mesmo, né. Entenda a oportunidade, né? Entendo a Entenda a oportunidade, oportunidade. é verdade. Então, aqui coloca isso, né? Porque se a gente acredita tanto, a gente é um pouco mais agressivo mesmo. Depois a gente vai ver que isso dá certo, né? Deixa eu ver mais um exemplo aqui.
Tá, quando a gente sabe que tem, né, quem é a mãe aí, sabe que a criancinha, isso, nossa, comigo aqui é muito direto, né, as crianças estão tudo pesteadas para lá, então, assim, eu sei que você está querendo, né, melhorar isso do teu filho que está sempre doente e tal, então, vai ter uma aula sobre isso amanhã, tipo, sábado, tananã. Então, você usa aquilo para trazer a pessoa, nem que seja ela uma ou duas, então você pega e apresenta para elas, né, de acordo com a necessidade delas, né? Que é isso que a Gil falou. Se você tem alguém que quer super dinheiro, ou tem alguém que está lá lutando com o trabalho, né? É isso que você vai colocar, o que você viu da sondagem. E não ter, assim, não se sentir mal de estar insistindo, às vezes, com uma pessoa, né? De voltar a falar com essa pessoa. Porque essa pessoa, ela vai se beneficiar com aquilo que você está levando para ela. Não é à toa que você não desistiu dela ainda, porque você sabe que ela precisa da solução que você tem. Então, você tem que insistir. Eu lembro do Eliezer falando que ele agradece a insistência do LR ter sido inconveniente de ter ido lá e, né, falar para ele várias vezes sobre o negócio. E às vezes uma pessoa a gente precisa falar 7 vezes para ela interiorizar e começar a olhar com atenção para aquilo, né? Exatamente. E agora com a Doterra chegando, né, aqui na fábrica nova, aí você fala também, ó, fulano, lembrei de você, tem uma empresa multinacional que está americana, que está abrindo uma fábrica aqui no Brasil, do lado da sua cidade, né, enfim, perto, a gente que é aqui do Sul é tudo perto, né? E está procurando por novos parceiros com o seu perfil. Quer que eu coloque seu nome, vamos conhecer a proposta? Ó, já é uma outra abordagem sobre o negócio, né? E sempre usar, às vezes, aqui ele falou, colocar sempre assim, você está aberto para uma nova oportunidade? Você está aberto para uma nova fonte de renda? Se você está aberto para uma nova fonte de renda, é legal, né, da gente usar. Porque, pô, quem não quer ganhar um dinheirinho extra, né? Então, é isso por aí. Já tem algumas dicas para começar a usar. Vamos começar a usar as dicas do Eliezer, que é malandro. Ele fala com aquela cara, né? Nossa Senhora, isso daí tem muita lábia, né? Bom que ele está passando para nós um pouco o que é isso daí. Porque olha quantos detalhes que não é da gente, né? A gente se acha que a gente está agressivo fazendo um negócio desse. Mas não, se você realmente acredita, isso tem que fazer mesmo. É sensacional, muito legal, né? Ter esses conhecimentos aí do cara. E então, gente, é isso por hoje. Ó, estamos acabando bem bonitinho, 1 hora, ó, né? 1 hora tá um tempinho show para nossa reunião semanal. E mais algum comentário, alguma coisa, de algum tópico? Ó, porque agora, depois do convidar, né, vai vir o cadastrar e vai vir daí o fechamento. Então, próxima segunda, vamos tratar desses assuntos, ver se eu compilo bastante coisa aí, que eu trago bem claro, né? Mas os tópicos, mas eu acho que é super o que ele falou, está aqui. Até com as frases e os exemplos, bem mastigadinho para todas nós. Certo? Tá ótimo, Nega. Muito obrigada por trazer para a gente isso. É ótimo a gente estar junto, falando sobre, porque daí a gente está sempre ouvindo, falando, e daí as coisas vão ficando cada vez mais claras e mais fáceis para a gente repetir, né? Porque a gente tem que multiplicar isso, né? Falar para outras pessoas também se sentirem mais à vontade de falar sobre. Então, acho super válido, eu agradeço muito. Estou adorando a gente se encontrar aqui toda segunda. Legal, legal, meninas. Então, Eu tá também, certo. obrigada, Polly, tô amando. Acho que assistir as lives, né, que o Eliezer fez, foi uma virada de chave para mim, eu já falei isso aqui. E é isso que a Gil falou, né? Acho que a troca que a gente tá tendo é muito bacana, porque o que a Mari fala, o que a Gil fala, né? O que eu falo, acho que às vezes é a dúvida de todo mundo, a dor, né, de alguém, e a gente está aprendendo junto isso, aquilo que a Mari colocou no chat, a nossa rede fala muito sobre o produto e não sobre o negócio, a gente não encara isso até então como uma empresa, né? E agora a gente está realmente mudando a chave. Né? Eu senti isso, por exemplo, na sexta-feira que eu não pude estar no evento da Doterra, porque eu já tinha agendado, tinha compromisso agendado aqui na minha casa, eu já tenho reuniões marcadas para essa semana decorrentes daquele evento, sabe? Então, eu mudei a forma de eu falar, eu mudei a forma de eu argumentar, eu desci com MetaPower, eu dei Fiber Up para as meninas, sabe? Sem dó, sabe? Assim, tipo, usa que é bom para depois você comprar, né? Então,
foi muito legal, sabe? Eu acho que a virada de chave que eu tô tendo tá sendo fantástica, e Uhum. você trazendo é enriquecedor demais, é uma líder para nós, assim, muito de muita luz pra gente, sabe? Eu só tenho gratidão por você e pela nossa equipe. Muito obrigada. Imagina, E a obrigada, Dani gente. segue sem voz. Olha, brigadão, viu, por compartilhar com a gente. Ah, por nada, meninas, é um grande prazer. É isso mesmo, está começando já a mudar pequenas coisas, né, do que a gente faz, sempre fez, e com esses treinamentos aí, a gente mudar a nossa fala já é um super começo, né? Super legal. Então, é um sinal que está Tem dando tudo certo. E, uma olha, tá no meio do dia aí. Gente, o que é esse mês? Ó, isso prova que a nossa energia está engatada. Todo mundo que está aqui se dedicando, está conquistando muitas coisas. E é isso aí, a gente vai todo mundo junto, vai todo mundo junto para a estratosfera. O dia que eu aprender a falar esse troço. Ah, Prosperosfera! prosperosfera. Vamos juntas, meninas. Vamos! Então Só no tá bom. grupo tá a força, só no grupo tá a força, quase falha no indivíduo que unido se reforça. Ai, Olha que que lindo lindo! isso. Ai, como é que tira foto? Vamos tirar foto. Vamos. Tira Mas foto. tira do celular, normalmente, ou é print? Eu não Dá para fazer sei. print. A Mari é boa nessas coisas. É Command Shift Tá 3, né? descabelada, cara. Acho que é o Peraí. Ah, 4. Mari não Ah, tá. Mari! Peraí, deixa É eu o só ver o Eu comando meu que shift saio cabelo. sempre 4. vermelho nas fotos. E como é? Ah, aqui que bota, Quando gente. gravador, É que para eu tirar a foto, eu tô ligada no celular, Polly. Você tá no computador? Não, eu tô, mas eu quero saber como é que bota todos nós assim na tela. Print Nem screen. Lá em cima do lado Vai direito ali, tem vai ali. No computador tem onde estão as carinhas das pessoas. ah, ó. Então, do lado aqui, ó, no meu é só virar, pronto. Dá para eu tirar, peraí, vai. Ah, Peraí. consegui! Acho. Ah, pronto. Tá todo mundo? Vamos lá. Ai, meu Deus. Somos 6. Vocês? É, então é isso. O gerânio feminino. Fotinho, 1, 2 e. Boa, meninas. Até segunda que Vai, vem. Lorde, bora abundância para todo mundo. Uhul! Uhul, Beijo, bora. tchau. Beijo. Beijo, gente. Beijo. Tchau. E agora? Como é que para de gravar o troço? Calma. Aqui.